Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito bem-vindos a esta aula em que a gente vai tratar aqui de um ponto específico da carta aberta. E esse ponto específico da carta aberta, antes de tu sair dessa aula achando que eu vou repetir aquela questão do vocativo, dos pronomes de tratamento, essa questão vai muito além disso, tá? Claro que o vocativo e o pronome de tratamento é elementar, é básico. Então, dependendo do destinatário, tu vai usar um pronome de tratamento específico. O vocativo vai estar presente ali pelo menos 1, 2 vezes por parágrafo. Mas as estratégias aqui de convencimento envolvem tipos de tratamento, tipos de linguagem adequados ao interlocutor, ao destinatário nesse caso, tá? Então, sempre a gente vai precisar, na verdade, aqui, olhar primeiro qual é o meu destinatário. No caso em questão, no texto que a gente vai analisar aqui, o destinatário era uma ministra, ou seja, uma alta autoridade. Sendo uma alta autoridade ou ainda uma autoridade, alguém que exerce o cargo numa instituição, seja pública, seja privada, a gente vai aqui obedecer a uma hierarquia nessa comunicação. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo tu apresentando, por exemplo, um posicionamento contrário a esse destinatário, tu precisa, para fim de convencimento, seguir ali um respeito, uma polidez no tratamento, na forma de escrever. Tu precisa seguir ali algumas regras, que não são gramaticais, mas são semânticas, para te atingir essa comunicação eficaz e persuasiva. Então, bora lá, eu vou explicar aqui quais são essas estratégias, já te mostrando no texto em questão. Então, nesta aula, eu não vou ler o texto integralmente, analisando estrutura, outras questões de argumentação. Eu vou especificamente ir para esse ponto da interlocução. Esse texto, inclusive, é um texto que atingiu 9,7, é um texto da cartilha da turma 120 da UFSM de 2024. Então, aqui nós tínhamos o tema, né, que era escrever uma carta à ministra da Cultura Margarete Menezes a respeito do uso de elementos culturais fora do seu contexto original, ou seja, era para se posicionar se esse uso era uma apropriação cultural ou uma valorização cultural. Aqui, a remetente, a pessoa que escreveu essa carta, se colocou num posicionamento de que é uma apropriação cultural. Claro que aqui a gente não tinha acesso qual era o posicionamento do destinatário, tá? Mas isso não importa. O que importa é que, adotando esse posicionamento de apropriação cultural, a remetente escreveu a carta num tom de cobrança a essa ministra, mas uma cobrança polida, uma cobrança respeitosa, uma cobrança, um pedido, uma solicitação, uma reivindicação, tudo depende aqui, claro, da situação de comunicação, da proposta que foi te dada na prova, né? Mas o que eu quero que tu entenda é que, a partir desse posicionamento, a remetente, que seria ali uma cidadã brasileira, adota uma postura polida, respeitosa, obedecendo o grau de hierarquia aqui entre cidadã e ministra da Cultura, trazendo ali pronomes de tratamento adequados a essa situação de comunicação e trazendo ainda outras formas, né, de tratamento aqui para convencer a ministra daquilo que ela vai pedir ali ao final da carta. Então, vamos lá. Eu não vou analisar o texto integralmente, mas eu vou ter de ler aqui rapidamente para a gente entender esse funcionamento, tá? Então, vamos lá. Carta aberta à ministra da Cultura Margarete Menezes. Gente, esse carta aberta à ministra, ao contrário do que alguns pensam, não é vocativo, tá? Porque o vocativo é uma classificação gramatical que independe da sintaxe.
ou seja, o vocativo é aquele termo que aparece entre vírgulas, isolado entre vírgulas, e que não está relacionado ao verbo da oração, não é complemento. Agora, por exemplo, ministra, que é complemento do nome carta aberta. Então, carta aberta a alguém, e esse alguém é a ministra. Tá, prof, mas se isso não é vocativo, o que é isso? É uma estratégia aqui, retórica de endereçamento, tá? Como a gente tem ali em cima, endereçamento. Carta aberta a alguém, beleza? Venho, por meio desta, como cidadã brasileira, aqui a gente tem a primeira pessoa, eu venho, como cidadã brasileira, já estabelecendo quem é este remetente. O uso da primeira pessoa do singular e esse aposto especificativo aqui, está especificando quem é essa pessoa, essa cidadã brasileira, são aqui estratégias de se localizar nesse discurso. Quem sou eu? Quem é, na verdade, o remetente, né? Quem é que está escrevendo esta carta? Isso vocês vão ver que apareceu só no início do texto e depois lá na assinatura da carta. Tem problema isso? Não. Mas também ela poderia ter se colocado ali, de repente, no desenvolvimento do texto como, novamente, como cidadã brasileira, como parte integrante dessa nação, como conhecedora da cultura regional, saca? Então, esse aposto especificativo de tu especificar ou ainda explicativo de qualificar esse remetente pode ser, às vezes, uma estratégia até argumentativa. De, por exemplo, numa carta em que tu é um vestibulando, tu poderia escrever, por exemplo, eu, como vestibulando, conhecedor dos processos seletivos deste país. Ou seja, tu tá te colocando como vestibulando que conhece os processos seletivos e aí sim tu vai se posicionar a respeito de alguma coisa a respeito do vestibular. Quando tu te qualifica de alguma forma, às vezes tu te apropria, digamos assim, do assunto, né? E isso pode ser, essa apropriação pode ser uma estratégia de convencimento, certo? Tudo isso é interlocução, a forma como eu me relaciono com o destinatário, mas que pode ser ainda pensado para argumentação. Voltando aqui. Venho por meio desta carta expor o meu profundo desagrado com o uso de elementos culturais fora do contexto original no qual foram criados, dado que isso desrespeita os seus grupos de origem, a fim de ampliar tal debate e argumentar contra isso, né? Dirigindo-me, por isso, a vossa excelência. Aqui nós temos duas questões. Novamente não é vocativo porque não está entre vírgulas. E esse dirigindo-me a alguém exige o complemento alguém, né? Esse a alguém. Portanto, a vossa excelência faz parte aqui da frase sintática, né? Faz parte aqui da oração. Não é vocativo, mas é uma estratégia de endereçamento. Eu estou me dirigindo diretamente a vossa excelência. E esse vossa excelência, que seria o segundo ponto de análise, é um pronome de tratamento adequado à ministra, por ser uma alta autoridade. Altas autoridades são referenciados como Vossa Excelência ou ainda Excelentíssimo ou Excelentíssima. Nesse caso aqui, ela não utilizou Excelentíssimo ao longo do texto, mas poderia. Pretendo, então, avaliar como se desenvolvem as apropriações e promover uma reflexão em cima da atuação da indústria cultural sobre os patrimônios materiais e imateriais. Esse pretendo, né, novamente se localizando como remetente. Afinal, sabemos que o povo brasileiro é constituído por inúmeras culturas e que é imprescindível preservar cada uma delas. Esse sabemos, gente, é uma forma que não de dividir a responsabilidade com a ministra, tá? Ela vai fazer uma solicitação à ministra, mas é uma forma de trazer um consenso ali social, um consenso geral de que nós sabemos que o povo brasileiro é constituído por inúmeras culturas. É uma forma aqui de se
de se colocar como pertencente a esse tema e de envolver o destinatário e ainda quem está lendo, porque é uma carta aberta, né? De envolver o todo aqui nessa discussão. É estratégico, argumentativamente, nem sempre vai ser, tudo depende do que tu está escrevendo, né? E quando a gente tem um destinatário do tipo povo brasileiro, cidadãos brasileiros, ou sei lá, cidadãos da minha cidade, também pode ser usado com um reforço ainda apelativo, porque aí tu tá se dirigindo à consciência moral, à consciência dessa sociedade. O destinatário é diferente, então as estratégias muitas vezes mudam, beleza? Então, em resumo, para uma autoridade, para uma instituição, né, uma carta aberta a uma instituição ou autoridade, enfim, isso daqui pode aparecer, esse consenso social pode aparecer pontualmente, tá? Mas tu tem que cuidar para não ficar dividindo ali a responsabilidade do que tu tá pedindo com a ministra. Por exemplo, tu não vai dizer devemos juntos elaborar uma política pública tal, né? Porque eu não vou elaborar uma política pública. Essa é a função ali da ministra. Vamos ao texto. Destaco, aí, né, primeira pessoa, destaco de início o caráter pejorativo das apropriações culturais e seus efeitos sobre os povos minoritários. Embora muitos indivíduos ainda acreditem que pegar objetos e adotar crenças impondo-lhes novos significados sejam formas de impulsionar o sincretismo cultural, precisamos lembrar, novamente aqui, uma estratégia de pertencimento, né, um consenso ali. Precisamos lembrar, cara ministra, que essa mistura de relações surge do convívio diverso e beneficia as culturas envolvidas. Esse cara ministra, entre vírgulas, é o vocativo. Aqui sim eu tenho um chamamento direto. O que é vocativo, gente? É quando eu faço uma interpelação direta. E esse entre vírgulas significa que é uma classe gramatical aqui que não está relacionada ao verbo. Se eu tirar dali esse cara ministra, a oração continua fazendo sentido. Precisamos lembrar que essa mistura blá blá, tá? E vocês percebem que o vocativo, aí eu vou até trocar de cor aqui pra gente analisar isso. O vocativo aparece 2 vezes nesse parágrafo argumentativo. Depois, no segundo parágrafo argumentativo, nós temos Vossa Excelência entre vírgulas e nós temos respeitosa autoridade no finalzinho. E ainda na conclusão aparece aqui no finalzinho, comprometida ministra. Todos os vocativos entre vírgulas. E eu vou te dar uma dica. Eu gosto bastante que apareça 2 vezes por parágrafo argumentativo para te não perder esse fio de conexão com o destinatário. É obrigatório aparecer em todos os parágrafos, tá? Senão realmente tu perde o fio da conexão. E mais do que 2 vezes no mesmo parágrafo, eu acho meio exagerado. Então, esse equilíbrio que a pessoa que escreveu esse texto adotou ficou muito bom. Até porque, mencionando 2 vezes em cada parágrafo argumentativo, ela conseguiu também dar uma variada nessas formas de tratamento. Primeiro ela fala em cara ministra, daqui a pouco ela fala ministra, daqui a pouco ela diz Vossa Excelência, depois respeitosa autoridade. Ela traz ali pronome de tratamento específico, Vossa Excelência, ela traz cara ministra, ou seja, respeitosa, prezada ministra, poderia ser também. Depois ela traz só ministra, poderia ter colocado ministra Margarete Menezes para dar mais uma variada ainda. Esse respeitosa autoridade ali no final é vocativo, mas ao mesmo tempo não é um pronome de tratamento. É um tipo específico de retórica que é o da polidez. É uma forma respeitosa, polida de se dirigir à ministra. Até para não ficar repetitivo o pronome de tratamento. Vossa Excelência, Vossa Excelência. Então, são 2 coisas aqui. Eu não repito o pronome toda hora e eu uso uma estratégia retórica de convencimento.
estou me dirigindo de uma maneira respeitosa para que a ministra atenda ao meu pedido. Então, vimos aqui endereçamento, polidez. Uma outra estratégia que nós temos nesse texto é o do apelo à ação. O que seria o apelo à ação? São os verbos no imperativo, no modo imperativo, que são usados para que a ministra atenda ao meu pedido. Então, isso aparece no final dos 2 parágrafos argumentativos. Ali a gente tem: logo, ministra, note que o lugar da ocupação social desses sujeitos é significativamente descredibilizado por ações etnocêntricas, como é o caso da apropriação cultural, e adote, como representante dessa pasta, medidas éticas para atenuar esse óbice. Note e adote são ordens, verbos no imperativo. E no final do segundo argumento também, ó. Então, respeitosa autoridade, verifique se os aparatos governamentais estão de acordo com a mitigação desse problema. Vejam que é uma forma, embora seja de apelo à ação, estou apelando, né? Estou pedindo, também é uma forma respeitosa. Em vez de dizer assim, ministra, a senhora é omissa em relação a isso, eu dou uma minimizada nesse discurso, eu modalizo meu discurso e digo: verifique aí se os aparatos governamentais estão de acordo com a mitigação desse problema. Forma polida, portanto retórica. Outra questão aqui que até não marquei em verdinho é aqui, voltando ao final do primeiro argumento, ela diz assim: adote como representante dessa pasta medidas éticas para atenuar esse óbice. Esse como representante dessa pasta, entre vírgulas, não é evocativo, porque eu não estou chamando o meu interlocutor, mas é ali uma qualificação desse destinatário. Eu estou dizendo que a ministra é representante dessa pasta. E é uma estratégia também de convencimento, porque eu estou dizendo assim: ora, se a senhora é representante dessa pasta, a senhora deve adotar estratégias. Eu posso usar, então, esse aposto explicativo ou até especificativo, tanto para o remetente, como a gente viu lá na introdução, quanto para o destinatário. E aqui como forma de convencimento também. A estratégia retórica da expectativa é aquela em que tu diz: logo, espero que com o meu pedido a senhora me atenda. Tipo isso, né? Como que ela faz isso, né? Ela traz lá no finalzinho do texto. Certa de sua compreensão, aguardo notícias motivadoras. Aqui antes também ela diz: considero urgente que a senhora, comprometida ministra, esteja à frente de projetos sociais. Voltando ali na estratégia do apelo, ela considera urgente que a senhora esteja atenta. Esteja é aqui o verbo que está dando uma ordem. Só que esse considera urgente, ao mesmo tempo, expressa uma expectativa dela. Eu considero urgente que ela me atenda e eu estou esperando por isso que eu digo, certa de sua compreensão. Olha no finalzinho dessa carta quantos mecanismos aqui de interlocução são estabelecidos. E senhora aqui seria o endereçamento direto, né? Espero que a senhora, comprometida ministra, esteja à frente de projetos sociais. Voltando aqui, gente, para as estratégias retóricas, nós temos também a da legitimidade, tá? Legitimidade não chega a ser uma estratégia de interlocução, mas eu achei interessante trazer aqui porque é uma estratégia de convencimento à ministra. Eu não estou chamando diretamente a ministra, mas eu estou usando uma retórica aqui para convencer quem? A ministra, esse destinatário.
o que seria a legitimidade? Nada mais é do que as vozes externas que essa candidata aqui mobilizou para convencer sobre a ideia dela. Então, ela traz ali referências a grupos minoritários, ela traz ali indígenas que se reuniram na campanha Minha Causa Não é Fantasia. Ela traz ali o conceito de indústria cultural, capitalismo. Ela traz também a voz da intelectual Djamila Ribeiro. Então, são vozes externas que se tornam estratégias retóricas de legitimidade, de legitimação dos meus argumentos, das minhas ideias. Para quê? Para convencer o meu destinatário. Lembrem que a situação de comunicação da carta aberta e até mesmo do artigo são de convencimento máximo. Eu preciso convencer, no caso da carta aberta, o meu destinatário a aceitar a minha solicitação ou ainda a atender a minha solicitação. E no caso do artigo, eu preciso convencer o meu público-alvo a concordar comigo ou até mesmo, pelo menos, aceitar as minhas ideias. Beleza? E do consenso social, né? A estratégia ali do consenso social, a gente acabou de ver que é aquele envolvimento do nós, né? Primeira pessoa do plural. E com isso, então, a gente fica por aqui. Foi uma aula curta, mas espero que tu tenha entendido as estratégias aqui que a gente pode utilizar para se referenciar ao destinatário e ainda para convencer esse destinatário a atender a solicitação desta carta. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.